1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, a seguir. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e permanente para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Amém. Sendo de novo gerados. Sendo de novo gerados. Não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus. Amados, nós estamos perto de um abismo terrível, quando a palavra de Deus deixa de influenciar o ser humano à santidade. Nós não temos outra cartilha, nós não temos outro livro, nós não temos uma outra maneira de aprender como se tornar eterno, a não ser através da palavra. E o apóstolo Pedro diz, sendo de novo gerados. Para a gente ser gerado, nós conhecemos a grandeza da glória quando nos fala sobre uma criança que vai nascer. Aquela criança, ela vive ali no ventre da mãe, numa bolsa, flutuando até chegar a hora da criança nascer. Quando a criança vai nascer, aquela bolsa estoura. Por quê? Chegou a hora da criança romper e partir para esse mundo de luta do dia a dia. Quando o Senhor Deus fala através do apóstolo, sendo de novo gerados, nós temos que entender que todo o processo para a eternidade começa aqui. Nós jamais poderemos negar a grandeza de Deus. E ninguém é gerado se não tiver coberto, no involúcrio, num lugar protegido. Se você pegar uma semente, colocar ela num lugar, cobrir ela com terra, ajudando, molhando aquela semente, ela vai brotar, ela vai germinar, ela vai gerar uma planta útil aos olhos, ao ver, ao meditar. O Senhor Deus quer falar aqui que está pronto, desde o dia em que Ele nos escolheu, nos alistou. A Bíblia diz que foi Ele quem escolheu a nós para gerar para Ele uma vida separada, uma vida santa, uma vida de honestidade. Não de uma semente corruptível, de uma vida a dois, um casal, mas aqui ele fala pela palavra de Deus. A palavra de Deus tem que estar constantemente em nosso ser, em nossos corações, porque a única responsável de gerar uma pessoa espiritual, uma pessoa que glorifique a Deus, um corpo diferente, é a palavra. É a palavra que transforma as pessoas. É claro que a lei de Deus mostra os nossos erros. A palavra de Deus fala da nossa pequenez, da miséria em que vivemos.
A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A Bíblia nos fala que nós nascemos, crescemos, se nós não formos gerados pela palavra, não iremos a lugar nenhum. E ele diz aqui, sendo de novo gerados. Quando o Senhor Deus, em Cristo Jesus, chega para Nicodemos, e ali começa uma conversa entre Jesus e um príncipe dos judeus. E aquele príncipe dos judeus queria crescimento, queria crescer, queria entender como que Jesus era tão soberano, usava de autoridade, ele falava e conquistava as pessoas. Ele chega e pergunta, bom mestre, como que pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele? Como é que isso pode acontecer? Aí Jesus fala sobre este texto, gerados, sendo de novo gerados. Eu quero lhe dar uma instrução, Nicodemos, como que você se tornará um ser transformado, gerado pela palavra de Deus. A palavra do Senhor, ultimamente, ela tem batido nos corações e não está gerando nada. As coisas estão ficando de uma maneira terrível para se viver, para se pensar. Não há motivação como antigamente. Os demônios estão deitando e rolando aí fora. A palavra do Senhor precisa ser enxergada como responsável para a nossa santificação, as nossas transformação em Cristo Jesus. Sendo de novo gerado. E a conversa entre Jesus e Nicodemos continua. Na verdade, Nicodemos, eu vou te dizer uma coisa. É necessário nascer de novo. Você precisa ser gerado. Aí ele disse, mas como vou nascer? Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura tornará a entrar no ventre da sua mãe e nascer segunda vez? Essa é a ideia do ser humano. É impossível. Eu estava lendo o histórico do Rei Leão. Aquele filme do Rei Leão que já fez muita fama e foi destaque em todos os jornais e televisão. Eles falam sobre o ciclo da vida. Nasceu leão, morreu, vai nascer cobra, morre a cobra, vem o sapo, morre o sapo, aí vem o grilo, aí o grilo termina o seu ciclo, vem outro. Nada disso. A palavra de Deus chega nos nossos corações, vendo as nossas misérias, os nossos problemas, e gera as nossas vidas em santidade, temor e tremor diante de Deus Pai em Cristo Jesus. Vocês foram gerados de novo, não de uma semente incorruptível, numa semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus. Essa que você é gerado de novo, ela não se estraga, não se contamina. Quando você é gerado de novo, não é por uma semente corruptível, mas de uma incorruptível. Pela palavra, não tem outra maneira para gerar uma pessoa, transformar um ser humano do jeito que nós somos, do jeito que você é, se não tiver a palavra. A palavra precisa, tem coisa que a Bíblia diz que nós não vamos conseguir cumprir, mas Jesus disse que é pela graça. Quer dizer, eu vou ajudar você a cumprir isso daqui.
Eu vou dar uma mão para você vencer esse marasmo de vida. É um favor imerecido. Você não consegue, mas eu vou te ajudar. Aleluia por isso. Nós não somos nada se Jesus não nos auxiliar. Entrando Jesus na nossa causa, encarando a cruz que era minha e sua, ele venceu tudo e disse que enviaria o Espírito Santo, o Consolador, para que estivesse conosco todos os dias. E ele nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Não está tendo pecado mais, o que o Espírito Santo está fazendo aqui? O que o Espírito Santo está fazendo aqui? Não tem mais pecado, ninguém mais peca. Ora, isso é brincadeira. Nós somos gerados pela palavra, e a palavra conscientiza nossa mente que nós erramos e dependemos do favor imerecido. Graça, pela graça você é salvo, porque eu vou ajudar você a vencer o pecado. Eu tomo sobre mim as suas crises. É inadmissível. O crente pode passar perturbação, o crente pode passar humilhação, o crente pode passar o que for. Mas eu não consigo enxergar um crente se suicidar. É a doença. Eu até posso concordar que a doença faz isso. Mas a graça de Jesus nos faz vencer, sendo gerados de novo. Aleluia! Se a palavra de Deus está em nós. Jesus disse em João 5,39, que vocês têm que examinar as Escrituras, porque vocês cuidam ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. É isso que precisamos examinar. E ele diz assim, vocês são formados pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Eu ouvi um comentário no conselho da igreja. Alguém postou um pastor dizendo que a Bíblia está ultrapassada, que a Bíblia precisa se reformar. Eu protesto, isso é uma mentira, é um engodo. A Bíblia foi feita para os melhores tempos. Eu estava falando, acho que com o Tiago, essa semana que nós tivemos que ir lá em Curitiba. E eu estava falando para ele. Que coisa, né? Toda a Escritura é divinamente inspirada para corrigir, para redarguir. Meu irmão, minha irmã, por mais que a Bíblia pegue no seu pé, no meu pé, no nosso pé, chame nós de irresponsável, nós temos que ler e dizer, Jesus, me tira desta fria, me tira desta crise pecaminosa que a Bíblia diz que eu não posso ser. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Porque toda a carne é como a erva, e nós ainda queremos cuidar da carne, né, irmãos? Meu Deus do céu, como é que nós zelamos da carne? Toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. É tão bonitinho, mas passa tão rápido. Estava falando hoje lá no almoço. Falei, se fosse para casar de novo, ainda ia ter que casar com a Avelina, porque eu não acho que não me acerto com ninguém não, mas eu prefiro quando eu namorava ela. A erva, a flor murcha. Imagina ela falou, você não se vê no espelho, né? Não perde também não. Mas irmãos, nós estamos lutando como que Jesus nunca voltasse. Nós estamos numa situação, parece que Jesus não voltará. É muita coisa costumeira. É uma mesmice de todo dia. E nós precisamos encarar a realidade de Deus. Deus nos transformou. Deus nos formou pela palavra de Deus.
já existem muitas mudanças de escritas nas Bíblias novas. Mas nós vamos permanecer. Ela dura para sempre. Tem jeito para tudo, mas contra a palavra não tem. Palavra de Deus é para ser respeitada e não argumentada para debate de pessoas que tentam argumentar ideologias. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Aqui, neste lugar. Ziel lembra muito bem. Mandora, irmã Marilda. Eu nasci na fé lá em Umuarama, Iporã, e vim me batizar aqui. Fui batizado com o Espírito Santo. Aqui eu comecei a minha carreira espiritual. A palavra que entre vós foi evangelizada. A gente olhar o passado do cristão e o momento hoje é um momento antibíblico. Parece que a Bíblia saiu da órbita cristã. Todo mundo está questionando. Vem um líder religioso falar mal que a Bíblia é incompleta. Vem um outro líder religioso e diz que a Bíblia precisa de ser reformada. Mas ela aqui é passado, presente e futuro. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Não se meta em querer tirar versículos da Bíblia. Você pode até tirar, mas que você vai dar conta. Você vai dar conta. Prefiro obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. Não sei quantas igrejas terão no amanhã. Eu não sei. Porque todas elas estão indo pelo lado do oba-oba. Igreja não é lugar de modismo. Igreja é lugar de adoração a Deus. A Bíblia diz que guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. E nós precisamos ver que Deus tem direito. Quando Ele fala que é para guardar o pé, nós temos que guardar. Precisamos de voltar. A Bíblia diz: não remova os marcos que deixaram vossos primeiros pais. Não podemos remover os marcos. Todos os nossos filhos foram criados em Cristo Jesus numa época difícil. Mas o Espírito Santo nunca nos deixou órfãos. Sempre esteve ali dizendo: vai nessa tua força que eu te ajudo. Hoje nós não estamos tendo força nenhuma. Precisamos de nos ater à palavra de Deus. Já encerrando. Palavra do Senhor que permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Nós começamos muito bem. E a Bíblia diz isso: corris bem. Vocês corriam bem. Quem vos impediu? Alguém está impedindo. E nós precisamos resgatar. E não tem igreja renovada, não tem assembleia, não tem batista, não tem quadrangular, não tem nenhuma igreja que derramou sangue lá no Calvário. Mas as igrejas têm que ter o sangue de Jesus para a purificação de todos os nossos pecados. Ela mostra o teu erro. Peça para Jesus te ajudar. Ajuda-me, Senhor. Antes que saia uma palavra na sua boca, o Senhor sabe toda. Vamos pedir para o Senhor avivar a palavra dentro de nós. Reavivar, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus.